você também ter clareza que tem solução. E essa solução é você dominar, você criar a habilidade de dominar o protocolo. Para, com isso, você começar a ver oportunidade em todo lado. A jornada para a sustentabilidade financeira é cheia de atalhos e obstáculos. Quando você sabe o caminho a seguir e os obstáculos a evitar, a sua jornada fica muito mais clara. E esse é o objetivo desse programa da Rede Nacional de Aprendizagem. Eu me chamo Alexandre Fernandes e seja bem-vindo à jornada para a sustentabilidade financeira. Depois de tanto tempo atendendo tantas instituições no Brasil inteiro, apareceu aqui mais resposta, agora apareceu várias. A Luzinete falou de engajamento da diretoria, a Rosaline falou o tempo de fundação, pois iríamos começar as ações da comunidade e a pandemia nos barrou. Maria Dias falou falta de grana para implementar nossos projetos. Então, vou pegar aqui o gancho aqui da Maria Dias. Como a gente pode ver, né, os problemas são vários. Mas se eu pudesse, assim, eu tenho que escolher um só, uma limitação só. O que eu mais ouço das instituições é falta de recurso financeiro. Falta de grana, como a Maria Dias falou. Então, essa limitação financeira, seja para você conseguir ter a sua sede própria, seja para você poder montar uma equipe técnica, uma equipe melhor, uma estrutura melhor, seja para você financiar os projetos, né, o impacto. Então, assim, via de regra, o que mais eu ouço as instituições reclamarem é a falta de dinheiro, a falta de recurso. Faz sentido? Faz sentido aí para vocês? Eu acredito que sim, pelo que eu estou vendo aqui nas respostas. E aqui eu queria chamar sua atenção o seguinte, gente. A limitação ou o problema, a falta de dinheiro como limitação e o problema, é só a primeira camada. É só o que você está vendo pela superfície. É só, né, a consequência, não é a causa. Aqui eu quero te convidar hoje, nessa nossa conversa, para a gente ir mais fundo, né? Descascar essa cebola aí e ir descascando camadas e camadas para a gente chegar em algo mais profundo, que é a raiz da sua limitação. E eu estou afirmando isso porque, baseado na minha experiência, porque era a minha limitação. E aí, quando você consegue entender claramente a raiz do problema, o que está limitando a sua instituição a avançar, seja para conseguir mais engajamento das pessoas da diretoria, chega para você conseguir a sede própria, você conseguir gerar mais impacto, atender mais pessoas, fica mais fácil você vai tendo mais clareza do caminho que você vai percorrer. Então, gente, olha só, vamos junto aqui para a gente poder entender isso melhor. A falta de recurso, ela está dentro de um problema crônico no terceiro setor, que é um conflito filosófico que a gente vive. Qual é o conflito filosófico? Eu já falei isso em algumas lives, vou repetir aqui, vou estar sempre repetindo isso, porque a repetição é a mãe da didática, para isso realmente calar fundo para todo mundo. A gente, quando monta um negócio, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem clássico que eu gosto de dar. Aqui no meu bairro tem uma padaria do Seu Manel. Parece brincadeira, mas não é não. É um português. E o Seu Manel, quando montou esse negócio, em nenhum momento, sob nenhuma hipótese, ele tinha dúvida do modelo de negócio dele, do modelo de negócio da padaria dele. Ele não tinha nenhuma dúvida com relação, né, nenhuma falta de clareza de onde viriam os recursos para pagar o seu negócio, para dar sustento à sua atividade. Porque
Para uma padaria, para pegar um exemplo aqui bem comum, ele tem clareza que o dinheiro vai vir da venda de pão, da venda de leite, coisa do tipo. E esse é o nosso conflito filosófico. Fica comigo. Diferente do seu Manel, que os clientes vão lá na padaria comprar o pão, o leite, o presunto, o queijo, sei lá eu, no nosso caso, o nosso cliente, o nosso freguês, o nosso beneficiário não vai pagar essa conta. Não pode pagar essa conta. E esse é o principal conflito filosófico do terceiro setor, de todas as instituições. Por quê? Porque fazer o bem não tem preço, mas tem custo. Salvar a vida daquela criança, dar comida para quem tem fome, não tem preço, mas tem custo. E já que quem tem fome não vai pagar essa conta, não vai pagar esse alimento, quem vai pagar? Esse é o nosso dilema. Essa é a camada, a raiz do nosso problema. De onde vai vir o dinheiro para pagar as nossas contas, para fazer a aquisição da sede própria, para montar uma estrutura legal, para contratar equipe, para gerar mais impacto. E não tenha dúvida, quem escreveu aí no chat que sofre com a falta de engajamento das pessoas, da diretoria, dos membros, você pode ter certeza do seguinte: quando a sua instituição está bombando, tá? Quando ela está com muita atividade, quando ela tem recurso entrando, quando ela está, né, bombando, vamos dizer assim, as pessoas engajam naturalmente. Agora, na hora que você tem que chamar alguém para segurar na alça do caixão ali, para poder carregar o fardo, carregar a cruz, aí falta gente, falta mão para te ajudar a carregar. Então, gente, eu queria jogar luz, antes da gente falar da habilidade, eu tenho que jogar muita luz, dar muita clareza para você com relação à limitação. E, via de regra, a limitação que eu mais vejo para todas as instituições, 99% das instituições que eu atendo, que eu acompanho, que eu ajudo, é não saber, não ter clareza de onde vai vir o dinheiro para pagar as contas da sua instituição todo mês. E o seu Manel, da padaria, ele tem um modelo de negócio muito claro. Está aqui o pão custa tanto, compra, paga, o dinheiro que ele recebe, ele toca a padaria. No terceiro setor, eu não gosto de usar o termo modelo de negócio. Eu uso um termo modelo de sustentabilidade, que para mim eu acho que tem mais a ver com a nossa área. Então, eu apelidei isso, não sei se alguém já falou sobre isso assim, mas eu comecei a chamar dessa forma. A gente precisa encontrar um modelo de sustentabilidade financeira. Porque demanda social, problemas sociais, né, urgências, no nosso país tem a todo dia, toda hora, a todo momento. A gente agora está vivendo esse momento terrível, triste da pandemia, algo surreal, e isso escalou, os problemas se escalaram. Por quê? Porque além dos problemas antigos, da violência, dos abusos, do racismo, problema de educação, problema de qualificação, de emprego, de renda, problema para todo canto, agora tem o problema da saúde, problema da pandemia e todas as consequências, todo o impacto que esse tipo de problema tem gerado. Todas as camadas que a pandemia, as marcas, cicatrizes que a pandemia vai deixar. Então, gente, é muito importante você entender o seguinte: a limitação mais comum que eu vejo das instituições, que impede ela de alcançar a sua sustentabilidade financeira, que é o que todo mundo quer, é não ter clareza de onde vem o dinheiro. E aí você começa a sofrer daquela famosa síndrome da barata tonta.
E o que é a síndrome da barata tonta, gente? A síndrome da barata tonta é que um dia a solução é um edital que abriu, outro dia é um político que prometeu uma emenda parlamentar, traz uma subvenção com a prefeitura, é um bazar, é um bingo, enfim. Você fica dando tiro para todo lado, você fica que nem uma barata tonta, tentando achar um caminho que realmente traga sustentabilidade para a sua instituição. E essa síndrome, ela não te ajuda. Por mais que às vezes você possa até ter sucesso, seja com um evento solidário, seja com um edital, alguma coisa assim, você vai ter soluços financeiros. Você recebeu ali o recurso de uma emenda parlamentar, você teve um soluço. É um projeto de lei de incentivo ao esporte, lei de incentivo à cultura. Legal, muito bom. Mas você vai ter um soluço. E depois você volta para o drama, que é o nosso drama tradicional do terceiro setor, que é aquela coisa das vacas gordas e vacas magras, vacas gordas e vacas magras. Só que a gente está num momento de tanta escassez que a gente está procurando a vaca gorda e só tem as vacas pelancudas que não tem, o recurso vai escasseando, vai ficando escasso. Tá bom, Alexandre, entendi. Faz sentido, gente? Fala aí no chat para mim se o que eu estou falando aqui para você está fazendo sentido, porque aí agora eu quero falar para você da habilidade. Qual é a habilidade, Alexandre, que você precisa desenvolver para poder você poder superar essa limitação? Mas primeiro fala para mim aí no chat se está fazendo sentido, se você sofre dessa limitação, se você concorda com essa limitação, só para a gente poder avançar aqui comigo. Rogério, ok, faz sentido. Luiz, gente da gente. Aqui, Luiz, Associação Transporte Escolar, parados 1 ano sem nada, sem recurso. Então, gente, olha só. Qual é a habilidade essencial para superar essa limitação? A habilidade essencial, gente, é, obviamente, você conseguir dominar, né, um modelo de sustentabilidade financeira. Se o que falta para você é saber de onde vem o dinheiro, essa limitação, você não tem uma fonte de recurso consistente, clara, onde você pode botar foco e energia, a habilidade é você conseguir, né, encontrar esse modelo, implantar esse modelo e desenvolver esse modelo. E aqui eu defendo com unhas e dentes uma tese que a gente vem levantando, defendendo, falando sempre que posso, aos 4 ventos, que é hoje dominar o protocolo da generosidade. Quem já é aluno da RNA está cansado de ouvir eu falar sobre isso, mas quem não é ainda, quem estiver assistindo a gravação dessa live, é muito importante você entender cada dia um pouco melhor o protocolo. Por quê, gente? Porque esse protocolo da generosidade, que eu costumo dizer, né, que é dando o que se recebe, ele inverte toda a lógica tradicional do terceiro setor, do financiamento do terceiro setor, que a gente está cansado de ouvir, você, né, pesquisa e começa a escrever. Eu sempre costumo dizer que os modelos tradicionais cada vez mais funcionam menos e que você tem que abandonar o verbo captar, de captação de recursos, para o verbo gerar, e você trabalhar na lógica de geração de recursos. Quando você trabalha na lógica de gerar recurso, você toma a rédea, você não fica mais que nem o Indiana Jones, o caçador de tesouros, né, tentando achar o edital, achar a empresa, procurar o financiador. E ao contrário de você estar nessa busca, e você está num papel muitas vezes de passageiro da agonia,
você inverte essa lógica num papel de geração de recursos, onde você tem muito mais autonomia. Então, assim, eu gosto sempre de dar um exemplo, eu vou dar aqui de novo, que eu acho que faz muito sentido, porque é alguma coisa muito do cotidiano, que passa batida, a gente não percebe. O padre e o pastor não cobram ingresso para você entrar na missa ou no culto. Ele te convida para um evento que tem música, tem comunidade, tem acolhimento, tem a palavra, uma palestra. Primeiro, ele te dá muito valor. Primeiro, ele gera muito valor para você. Com aconselhamento espiritual, às vezes de relacionamento. Primeiro, ele dá. Depois, ele pede a doação. Isso faz muito sentido para mim. Faz muito sentido. Porque quando você é capaz de gerar valor para o seu apoiador, quando você consegue atender uma demanda real do seu apoiador, você consegue resolver um problema do seu apoiador, o apoio que ele vai te dar passa a fazer sentido. Deixa de ser uma caridade para ser algo muito mais poderoso. Por isso que quando você faz uma feijoada solidária para vender num final de semana, num evento solidário, as pessoas que compram ficam com uma sensação que resolveu 2 problemas de uma vez só. Com o mesmo golpe, matou 2 coelhos. Aquele velho ditado. Então, eu falo isso, eu repito isso. Por quê? Porque a ficha tem que cair. Eu sei que, às vezes, a ficha demora para cair. Então, é muito importante que você tenha clareza desse modelo. E uma coisa que eu queria chamar a atenção. Olha só. O protocolo da generosidade, ele está em todos os tipos de ações, que de alguma maneira atenda a alguns princípios. E o principal princípio, ficou esquisito, né? Principal princípio é você gerar valor para o seu apoiador. O seu apoiador tem que ter uma clara percepção de valor. E aí, por que eu falo que esse modelo está em todo lugar? Outro dia eu vi uma postagem daquele Amigos do Bem, e eles têm uma fábrica, eu não sabia, eles têm uma fábrica de castanha de caju. Sabe aqueles pacotinhos, castanha de caju? Eles têm, eu não sei se você sabe ou não, com a marca da ONG, produto 100% solidário. E por que isso aí tem a ver com o protocolo da generosidade, Alexandre? Porque quando a pessoa compra castanha de caju, ela leva para casa a castanha de caju, ela come a castanha de caju e, ao mesmo tempo, ao comprar, ela está ajudando a instituição Amigos do Bem. Em São Paulo, a Gerando Falcões começou um projeto de varejo social. Eu não sei se vocês estão presentes para isso. É uma grande organização, admiro muito o trabalho deles. O Edu Lira, um jovem impressionante, assim, muito autêntico, tem muita legitimidade para falar do que ele fala. E o Gerando Falcões começou um trabalho de varejo social, que, na verdade, é o famoso bazar. Mas eles inovaram de uma tal forma a comunicação, a abordagem, toda a proposta, que a loja, a matriz deles foi bancado pelo Banco Safra. Eles conseguiram já parceria com grandes empresas de vestuário, que às vezes tem coleções antigas que não venderam bem, que estão estocadas e tudo mais, que foram doando para Gerando Falcões, que é o famoso bazar. As grandes instituições tradicionais, que têm marca, que já têm canais de financiamento, que têm mais acesso
Lembra que eu falo que o grosso do investimento social no Brasil hoje, ele fica no colo de um pequeno e seleto grupo de grandes e influentes organizações. Para nós, instituições pequenas, médias, micro-instituições, sobra só migalhas. As migalhas sobram para a gente. Mas o grosso de quem ganha editais, de quem ganha leis de incentivo, de quem é procurado, né, para receber o investimento social, quando alguma empresa quer fazer um investimento social, por exemplo, são esse grupo seleto de grandes e influentes organizações. Mesmo essas grandes e influentes organizações estão buscando novos modelos de sustentabilidade que sejam mais perenes, que tenham mais sustentabilidade no tempo, que não dependa do humor, né, do financiador. Então, assim, uma das coisas que é fundamental no protocolo da generosidade é você sempre estar refletindo nesse mantra de que forma que eu posso gerar valor para o meu apoiador. Eu dei um exemplo, né, e vou repetir aqui, que no Réveillon de 2019, eu acho, ou 2018, um abrigo aqui de Macaé, que tem uma grande audiência nas redes sociais, que trabalha com cães e gatos maltratados, abandonados, ele fez uma postagem onde ele passava assim, tipo um checklist, tipo uma cartilha, de como você lidar com o seu pet, com o seu animal de estimação, no dia do Réveillon, que tem muito fogos, e os animais sofrem com isso. E eu usei essa orientação deles para o cachorrinho aqui de casa, que é do Matheus, do meu filho. O Trovão, o nome do cachorro é Trovão. Enfim, ele gerou valor para mim. O abrigo gerou valor. E quando ela gera valor, ativa um gatilho emocional da reciprocidade. E aí eu fico muito mais sensível para devolver, para ajudar. Então, assim, o protocolo da generosidade são os princípios. Agora, como que você vai usar o protocolo, tá, para gerar um modelo de sustentabilidade? E eu defendo que você deve ter um modelo de sustentabilidade que gere receita para a sua instituição todo mês. Você tem que quebrar a cabeça aí como é que você vai fazer isso. Porque tem duas formas de você botar de pé um modelo de sustentabilidade financeira. A primeira forma é usando um modelo já testado e aprovado. Esse é o mais simples e o mais óbvio. Quando eu comecei lá atrás no programa Jovem Aprendiz, que é o que hoje literalmente paga a conta da Viva Lagos aqui todo mês, programa de estágio, programa de aprendizagem, eu digo que quando eu comecei era tudo mato. A gente não tinha, o programa estava começando, a nova legislação, né, que tinha mudado, quebrou o monopólio do Sistema S, e eu entrei na primeira leva de instituições que depois dessa quebra de monopólio. E a lei mudou bastante, vieram várias inovações, passou a ser uma obrigação legal das empresas a partir de 7 funcionários. A faixa etária do jovem mudou, né? Antes era até 18 anos, passou a ser até 24. E tudo era muito difícil naquela época, era tudo muito duvidoso, porque as empresas não estavam acostumadas que teriam que cumprir com essa lei, brigavam na justiça com o Ministério do Trabalho. Mas o fato é que eu acreditei no projeto, me encantei com todo eu chamo, né, da pedra preciosa no terceiro setor, de financiamento do terceiro setor. Hoje, passado esse tempo, hoje a gente tem 89 empresas, quase 500 jovens matriculados, e há 14 anos a gente tem uma instituição aqui 100% sustentável.
não depende de recurso público, não depende da incerteza das doações, e isso é muito poderoso. Por quê? Porque isso te dá previsibilidade de receita, porque isso te dá mais tranquilidade para você poder, né, tá atuando pensando no longo prazo. Agora, quando eu comecei lá atrás, era uma incógnita. Eu acreditei, apostei e caí para dentro. É óbvio que hoje, para quem quer começar e se encanta e tem interesse de entender melhor, mas como é que é isso, gente? Como é que é o programa de aprendizagem? Como é que ele funciona? O que é? Como é que é? Toda instituição pode participar? Como é que participa? Como é que se habilita? Enfim, toda terça-feira a gente tem um podcast Instituição Aprendiz, que é só para falar de jovem aprendiz. E na quinta a gente tem Jornada para a Sustentabilidade Financeira, que eu falo sobre atalhos e obstáculos para a sustentabilidade. Então, eu, né, sempre puxo a sardinha aqui para o meu lado, não tem jeito. Né? A gente fundou há um ano a Rede Nacional de Aprendizagem, que hoje conta aí com quase 200 instituições no Brasil inteiro. Quem está aí agora ao vivo, que é da rede, da RNA, fala aí, eu sou RNA. Diz aí para mim quem é da RNA, que está aí, para a gente poder se reconhecer, né? A força do grupo. Trabalhar em rede é muito poderoso. E, enfim, de tempos em tempos a gente faz um workshop, onde eu falo com mais profundidade sobre o jovem aprendiz, como é que funciona, aquela coisa toda. Mas hoje aqui eu vim preocupado em jogar luz para você nessa dualidade. A limitação que te impede de alcançar o modelo de sustentabilidade, né? E, para mim, a limitação está ligada a esse conflito filosófico da gente não saber de onde vem o dinheiro para pagar as contas, tá? Porque no terceiro setor isso é regra, não é exceção, né? Se você está na área de meio ambiente, na área de crianças e adolescentes, idosos, é sempre a mesma coisa. Aí você conta com uma fonte de financiamento pública, aí fura, aí você conta com uma empresa, aí a empresa dá problema, enfim, aí você fica batendo cabeça. Agora, por que isso não acontece com o jovem aprendiz? Primeiro, porque a gente assina um contrato. Segundo, porque é uma lei que obriga as empresas a cumprirem a cota. Terceiro, porque a gente resolve o problema das empresas, que elas têm que atender. E o mais bonito desse processo é que a ideia é de fazer o limão à limonada, porque a empresa, depois que começa a fazer o programa, são raras as empresas que param de fazer o programa por livre, por espontânea, tipo assim, vou correr o risco, se a fiscalização bater, eu dou meu jeito. Por quê? Porque o jovem, ele gera muito valor dentro da empresa, porque ele fica 70% do tempo do programa na empresa e 30% na instituição. Então, é um programa que é um ganha-ganha. E se tomar cuidado comigo, eu vou começar a falar aqui do jovem aprendiz, não paro mais. O importante aqui é te deixar, você ter clareza que esse problema real hoje do terceiro setor tem solução. Alexandre, mas eu não trabalho com adolescente, com jovem, como é que eu faço? Bem, eu sugiro que você abrace o protocolo, os princípios do protocolo. Eu depois vou fazer uma live só para desdobrar, ir lá na raiz, para compreender com profundidade todas as dimensões do protocolo. Todos os tipos de estratégias que você pode criar para gerar recursos para a sua instituição, usando esse princípio do protocolo da generosidade. Agora, sinceramente, eu hoje não tenho dúvida de que se você pode optar por um caminho testado e comprovado e aprovado, é muito mais seguro. Então, meu desafio aqui hoje era o seguinte: primeiro, te dar clareza da limitação desse problema, desse conflito filosófico, e segundo, você também ter clareza que tem solução.
E essa solução é você dominar, você criar a habilidade de dominar o protocolo. Para, com isso, você começar a ver oportunidade em todo lado. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Rapidamente. Tem uma aluna da Rede Nacional de Aprendizagem que começou uma campanha. A gente está trabalhando, tem um grupo, uma mentoria que eu criei para trabalhar com comunicação afetiva, campanhas online, para estimular eventos solidários. E tem uma instituição lá de Manaus, a Glauce, aluna da RNA, não sei se ela está aí ao vivo, que ela lançou, inspirado nesse protocolo que eu chamo protocolo da colheita. Eu até vou mudar o nome, que é tanto protocolo, está confundindo. Mas é uma metodologia para você usar comunicação afetiva, gatilhos emocionais, narrativa visceral. Então, é um trabalho bem legal que a gente está começando aí com um grupo de instituições. E aí, o que acontece? A Glauce lançou uma campanha solidária em Manaus pelos órfãos, crianças órfãos da Covid em Manaus. Ela achou um problema inquestionável, uma causa, né, linda do ponto de vista da fraternidade, e explodiu em Manaus isso. Bombou, grupos de WhatsApp, rede social, aí as mídias começaram a procurá-las, o governo do estado já procurou ela querendo ajudar, está muito legal, eu tenho procurado, quase todo dia tenho falado com a Glauce para ajudar ela nesse processo, e tudo indica, né, que ela vai sair aí uma matéria sobre essa campanha na sexta-feira agora. Não sei nem se eu podia falar isso, gente, mas agora que eu comecei não vou parar, que é no Jornal Nacional. Vai ser uma matéria da campanha no Jornal Nacional. E na hora que sair no Jornal Nacional, vocês vão ver que isso vai bombar, porque joga para o Brasil inteiro essa campanha. E a gente, na rede, vai fazer um trabalho de somar esforços à Glauce nessa campanha de fraternidade solidária para as crianças órfãs de Manaus, da Covid em Manaus. Tipo um SOS órfãos da Covid, de Manaus. E aí, eu comecei a quebrar a cabeça. Como é que a gente vai poder ajudar? Como é que vai poder ajudar? Como é que a Viva Lagos? Eu quero envolver a Viva Lagos também nessa campanha. E aí, eu já vou envolver aqui os aprendizes, a equipe, para a gente estar criando um evento solidário por conta disso, dessa campanha. Depois que sair no Jornal Nacional, que vai repercutir em outras mídias, a gente vai fazer barulho com relação a isso. E aí, eu falei assim, cara, eu vou procurar empresários locais. Eu vou procurar empresários locais que possam doar 10%, 20%, um dia de faturamento, não sei. Loucura da minha cabeça. Eu vou tentar. Será que vai dar certo? Eu não sei, gente. Mas eu tenho, assim, muitos amigos conhecidos que têm restaurante, que têm farmácia, que têm negócios. Mas eu queria um negócio que não é o empresário tirar do bolso e dar o dinheiro, que é o óbvio, o normal. Não era isso que eu queria. Eu queria trazer para o empresário, no conceito do protocolo da generosidade, a possibilidade daquela empresa aderir à campanha das crianças órfãs da Covid e promover o estabelecimento dele, tá? Como uma ação de responsabilidade social do estabelecimento, do restaurante, da padaria, sei lá eu, e com isso ser bom para ele também. Naquela semana, naquele período que a gente vai combinar, né, todas as vendas que acontecerem, sei lá, 10%, 15%, 20%, eu não sei, tá? Vai ser destinado para a campanha.
E aí, com isso, promover o estabelecimento deles. A gente usar essa ação solidária para promover o estabelecimento deles e eles venderem mais. Porque aí a gente vai chamar a população para comprar daquela padaria, para comprar daquele restaurante, comer daquele restaurante, comprar daquela padaria, e etc, etc, etc. Naquele período, naquela janela de tempo. E aí fazer sentido para o empresário. Por quê? Porque ele vai estar fazendo uma ação solidária, vai estar gerando valor, né, para a sociedade, mas é um ganha-ganha, tem que ser um ganha-ganha, gente. Só tem sustentabilidade no tempo, você só consegue fazer ações durante, né, tendo retorno para a sua instituição, para o seu trabalho social durante muito tempo, quando é um ganha-ganha, quando quem está apoiando a sua instituição também percebe que está ganhando com isso, que é o caso do Jovem Aprendiz, que é o caso do programa de estágio, e que vai ser o caso dessas doideiras que a gente vai fazer aqui, que é o caso da feijoada solidária, que é o caso do, enfim, dos eventos solidários, pizza, galinhada, enfim, tem todo tipo de produto, né? Bazar social. Bazar, a pessoa vai lá, compra roupa, não é isso? Ajuda a instituição e leva a roupa para casa. Matou 2 coelhos com a cajadada só. Esse é o princípio fundamental, o mais importante, não é o único, do protocolo. É isso, meu povo. Na próxima terça-feira, a gente vai ter o podcast Instituição Aprendiz, às 17 horas, para ir com profundidade falar sobre o programa Jovem Aprendiz e também programa de estágio. Aí, vamos lá. Olha, um monte de gente da RNA, ó. Noemi RNA, Rogério RNA, Luzinete RNA, Luiz Cláudio, Sereia RNA, isso aí, Luiz. Augusto RNA, Hermes RNA, Memorial Sertanejo, Luzia, Dominique RNA, Patrícia, me considero RNA. Cai para dentro, Patrícia, vamos junto. Então, gente, olha, essa era a mensagem, o conteúdo que eu queria compartilhar hoje com vocês, tá? Fica atento aí no Jornal Nacional amanhã, vamos todo mundo torcer pela Glauce e, em especial, obviamente, pelas crianças órfãs da Covid em Manaus. Tá bom? Fica todo mundo com Deus. Vamos junto, gente. Valeu. Beijo.